Babilônia, História e o Código de Hammurabi. Este é um vídeo desenvolvido por alunos do Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas. O surgimento da Babilônia. Muitos historiadores afirmam que a Babilônia é um dos berços das civilizações, pois é uma das sociedades mais antigas que conhecemos. Apresentou um grande desenvolvimento social, econômico, político e cultural. O Império Babilônico é um dos principais períodos do mundo antigo e estava localizado na região hoje conhecida como Iraque, nas terras que atravessam os rios Tigres e Eufrates. O Império Babilônico compreende dois períodos diferentes. O primeiro deles estende-se de 1728 a 1513 a.C. e o segundo de 614 a 539 a.C. No intervalo entre eles, o império é arrasado por sucessivas invasões e domínios estrangeiros. Por volta de 1900 a.C., na Mesopotâmia, por meio de uma invasão territorial, os sumérios e acádios foram exterminados. Os amoritas, povo da região sul do deserto árabe, fundaram uma nova civilização que tinha a Babilônia como sua cidade principal. Contudo, no século XVIII a.C., o rei babilônico Hammurabi conseguiu pacificar a região e instituir o primeiro Império Babilônico. Com sua regência, a Babilônia se transformou em uma cidade de grande importância e se transformou em um dos mais prósperos e importantes centros urbanos de toda a antiguidade. Hammurabi cerca a capital com muralhas, impulsiona a agricultura e restaura os templos. Além disso, manda transcrever obras literárias mesopotâmicas para o acadiano e institui impostos em benefício das obras públicas. A economia da região era baseada na agricultura, praticada às margens dos rios Tigre e Eufrates, e no comércio. Durante esta época, a Babilônia tornou-se uma das regiões mais prósperas do mundo antigo. A cidade era composta de habitações luxuosas e grandes templos religiosos. Estes eram administrados pelos sacerdotes, que também tinham a função de tomar conta das finanças do governo. E agora as principais normas babilônicas. Código de Hammurabi. O poder legislativo da Babilônia era bem organizado. Hammurabi é o autor do mais antigo código de leis escrito da história, o Código de Hammurabi, que determina penas para infrações baseada na lei de Talião, olho por olho, dente por dente, que determinava que todo criminoso precisaria ser punido de alguma forma proporcional ao crime cometido. O código era conhecido por seus vários artigos que tratavam de crimes domésticos, comerciais, o direito de herança, falsas acusações e preservação das propriedades. As 281 leis foram talhadas numa rocha de diorito de cor escura. Escrita em caracteres cuneiformes, as leis dispõem sobre regras e punições para eventos da vida cotidiana. Tinha como objetivo principal unificar o reino através de um código de leis comuns. Para isso, Hammurabi mandou espalhar cópias desse código em várias regiões do reino. As leis do Código de Hammurabi apresentam punições para o não cumprimento das regras estabelecidas para vários eventos da vida, e em diversas áreas como, por exemplo, relações familiares, agricultura, pecuária, comércio, construção civil e etc. O Código de Hammurabi é visto como uma fiel origem do direito, sendo a legislação mais antiga que se tem conhecimento. No entanto, as punições ocorriam de acordo com a posição que o criminoso ocupava na hierarquia social, resultando assim em penas bastante variadas. Algumas leis do Código de Hammurabi são as seguintes. Se uma pessoa roubar a propriedade de um templo ou corte, ela será condenada à morte e também aquele que receber o produto do roubo deverá ser igualmente condenado à morte. Se uma pessoa roubar o filho menor de outra, o ladrão deverá ser condenado à morte. Se um homem tomar uma mulher como esposa, mas não tiver relações com ela, esta mulher não será considerada a esposa deste homem. Se uma pessoa deixar entrar água e esta alagar as plantações do vizinho, ele deverá pagar 10 gur de cereais por cada 10 grãs de terra. A herança do povo babilônico. Mais de 1.200 anos se passaram desde o glorioso reinado de Hammurabi até a conquista da Babilônia pelos persas.
Durante esse longo período, a estrutura social e a organização econômica, a arte e a arquitetura, a ciência e a literatura, o sistema judicial e as crenças religiosas babilônicas sofreram considerável mudança. Baseados na cultura do Sumer, os feitos culturais da Babilônia deixaram uma profunda impressão no mundo antigo, e particularmente nos hebreus e gregos. A influência babilônica é evidente nas obras de poetas gregos como Homero e Hesíodo, na geometria do matemático grego Euclides, na astronomia, astrologia, heráldica e na Bíblia.